Olá a todos, bem-vindos a mais este estudo bíblico. Estamos tratando e estudando Miqueias, este profeta do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 deste profeta Miqueias. Sugiro que você dê um pause, depois você possa continuar, depois da leitura desses dois capítulos, a continuar acompanhando aqui pelo vídeo, então, a reflexão sobre esses capítulos e sobre esse tema, Miqueias. Miqueias, um profeta em tempos de crise, assim como eu intitulei, já que também estamos experimentando um tempo de crise. É importante sempre lembrar algumas questões aqui para a gente entender bem o que se trata no livro de Miqueias. Eu quero dizer inicialmente o seguinte: muitas vezes há pessoas que têm dúvidas sobre o que significa ser um profeta ou o que é um profeta. Em termos simples e gerais, o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus para dentro do seu tempo, em vista a futuros que vão acontecer. Eles às vezes têm visões, às vezes Deus fala pessoalmente com eles, e eles trazem a palavra de Deus. Eles pregam, eles vivem o contexto religioso, social da época deles. Como eu falei no último estudo bíblico, Miqueias viveu 40 anos, uma realidade. Ele viveu, ele experimentou na pele, ele viu, ele analisou, ele percebeu a partir da palavra de Deus o que iria acontecer. E Deus também revela algumas questões para ele, em especial um tempo messiânico que viria, que é muito interessante, que nós vamos estudar na quinta-feira que vem, que é o capítulo 5. Você já pode ir lendo também esse capítulo para se preparar. Mas agora, recapitulando algumas coisas breves a respeito de Miqueias, nós temos aqui diante de nós a seguinte situação. Miqueias é um profeta que mora em Jerusalém, perto de Jerusalém, e ele atua para todo o território, embora sendo dois reinos, Judá, reino de Judá ao sul, reino de Israel ao norte, ele atua com a sua profecia para dentro dos dois reinos, para dentro das duas realidades. Isso é bem importante. E a gente deve lembrar dessa questão, por quê? Para entendermos algumas questões que Miqueias fala, que Ezequiel fala. Então, nós temos que perceber e notar algumas coisinhas que estão acontecendo. Eu quero, de forma breve, passar por cima desses dois capítulos. Eles têm, basicamente, 4 ênfases. Então, eu vou resumir esse estudo bíblico a 4 pontos e tentar dar uma orientação aí para nós, para você entender um pouco melhor Miqueias. Os profetas nem sempre são fáceis de ser entendidos, porque existe todo um contexto histórico que é muito interessante, muito longo, cheio de altos e baixos. Para entender bem os profetas bíblicos, nós precisamos conhecer a história de Israel, nós precisamos ter uma noção básica de quem é o povo judeu e dos períodos que esse povo enfrenta desde que saiu do Egito, basicamente, até que ele se instala também dentro do território de Canaã, que vai se tornar o território de Israel, e aí todo o período da instalação do povo de Israel dentro do território, até o momento em que o reino se divide e começam a vir superpotências mundiais naquele momento sobre eles, que em primeiro momento vão ser os assírios, depois os babilônicos, e aí torna-se concreto todo o exílio, né, onde todo o povo de Israel, de Judá, está cativo, está espalhado, está tudo destruído em Jerusalém, e aí vem também os persas. E, então tem todo um contexto que é interessante a gente sempre ter um pouquinho de conhecimento disso. Hoje, eu quero então olhar para dentro desse momento onde acontece o seguinte. Como eu já mostrei para você, então nós temos esses dois reinos, e agora quem está dominando, tanto já dominou o reino do norte, o reino de Israel, como está começando a dominar o reino de Judá, ao sul, é o povo assírio, e a região de Judá, o reino do sul, ele está começando a fazer tratados com os assírios. É uma espécie de barganha, para que eles não dominem tudo. Então eles pagam taxas, impostos, eles acabam pagando com bens, inclusive utensílios do templo, para esses assírios, e com isso eles acabam enfraquecidos, um povo que se enfraquece tremendamente. Mas a raiz disso, como eu falei no último estudo, no último episódio,
é que eles estão enfraquecidos por quê? Abandonaram, deixaram para trás a Deus, os princípios da palavra de Deus, do povo de Deus que norteava eles, e agora eles enfrentam uma situação de calamidade, onde Deus não está protegendo eles, onde Deus está deixando, permitindo que outros povos os dominem e os transformem aí, obviamente, em cativos, em escravos. E aí, no capítulo 3 e 4 que nós lemos, nós vamos encontrar algumas direções para nós a respeito de aspectos que podem ser bastante significativos para nós hoje, e entendermos a história, entendermos o que Deus fez, e também entendermos os nossos dias, a questões bíblicas relacionadas à fé cristã, à vida cristã, e eu quero relatar, então, alguns pequenos princípios aqui desse texto que eu acho fundamental. Versículo 1 do capítulo 3 diz: Ouçam, líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o que é mal. Esse início aqui eu vou destacar, você deve ter lido todo o capítulo 3 e 4. Nós temos uma situação muito interessante aqui, onde os líderes de Israel, eles estão vivendo em corrupção, e também parceiros na corrupção junto com os assírios. Eles deixaram para trás a palavra de Deus, eles deixaram de lado as questões morais, éticas, religiosas, básicas da vida de Israel. E isso é um grande problema, e isso Deus condena, e Deus busca agora trazer a eles uma direção do que Ele espera deles, do que Ele quer do povo de Israel. Então, aqui nós temos essa corrupção bem enfatizada, e é um grave problema da liderança do povo de Israel, e ela também vai encaixar, se direcionar aos profetas. Profetas, adivinhos e os governadores. Todas essas pessoas que são, vamos dizer assim de forma franca, a cúpula da sociedade naquela situação, naquela época, eles estão corrompidos, eles estão com sérios problemas morais, éticos, e eles não estão respeitando nenhum tipo de lei de Deus aqui, dá para se dizer literalmente. Tanto que eles recebem até a seguinte advertência, versículo 3, né? Comem a carne do meu povo, arrancam a pele deles, quebram seus ossos, cortam em pedaços. É uma linguagem de um cenário canibal, de guerra. Mas é dentro dessa linguagem que Deus chama Miqueias para falar, para advertir que existe algo errado. E aqui eu quero levantar algumas questões nesse sentido, onde a gente vê algo acontecendo dentro daquele contexto histórico que é muito parecido com algo que acontece hoje em dia. A corrupção, ela é nata do ser humano, mas nós não precisamos optar por ela. O povo de Deus sempre foi convidado a ser diferente. Ele foi orientado por leis e princípios que trariam sobre eles um aspecto de povo de bênção, povo que seria bênção para todas as nações, para todo o mundo. Mas eles esqueceram disso. E aí, dentro dessa questão, além de não ser um povo de bênção para as outras nações, acontece a maldição para dentro do próprio povo por desrespeito à lei, por desrespeito aos mandamentos de Deus, onde os líderes, governadores, profetas, adivinhos, enfim, todas essas pessoas que estão aí na cúpula do povo, eles não mais servem a Deus amando o povo, levando o amor de Deus ao povo. Eles estão aqui meramente vivendo, ganhando, até muitas vezes para pregar a palavra de Deus, para profetizar. Eles estão explorando as pessoas, eles estão arrancando o pouco que as pessoas já têm, a sua miséria, e tirando o pouco que eles têm deles. E é interessante também uma coisa que precisa ser dito aqui, isso vem muito a calhar aos nossos dias, para dentro da nossa vida, é a questão da denúncia ao pecado. Os profetas, os líderes religiosos de Israel, a função deles é alertar as pessoas sobre o pecado. Não façam isso, não vivam assim, isso desagrada a Deus, isso está errado, essa direção não convém. E o que os profetas fazem? Eles não denunciam o pecado do povo de Israel, de Deus, e muito menos eles olham para si. Eles vivem num baita pecado, eles vivem uma situação de terror pessoal diante de Deus, onde eles sabem que eles estão em pecado, mas não estão nem aí.
Então, logo, a gente percebe que não existe mais uma vida espiritual aqui. E também, interessante notar o seguinte, que muitos desses profetas, aí entram também adivinhos, para falar sobre Deus, para pregar algo sobre Deus, eles cobram. Eles exigem tributos, eles exigem ofertas, eles exigem um pagamento. Aí eu te pergunto, como Deus, através do profeta Miqueias, que é agora um contraponto, é um modelo diferente, vai dizer lá, vocês estão arrancando, vocês estão tirando do meu povo as coisas. Deus, ele vê, ele conhece a realidade, e ele vê isso, e por isso que ele envia o profeta Miqueias, para não se calar diante dessa situação. Porque o Deus de Israel não é um Deus que envia a sua mensagem por meio de barganha, por meio de comércio. Ele não envia a sua mensagem porque ele quer algo em troca disso. Não, ele envia essa mensagem por amor ao seu povo. Ele tem pena do seu povo, ele tem compaixão do seu povo que sofre porque está sendo conduzido de forma errada, não está sendo pastoreado, não está sendo conduzido a Deus, ele está sendo conduzido para longe de Deus, para idolatria em especial, para imoralidade, consequentemente, e dessa maneira se tornando um povo que não representa bem a sua identidade como povo de Deus. E aí Deus envia Miqueias e ele adverte, ele orienta nesse sentido. Então esse é um primeiro ponto do nosso refletir sobre esse estudo bíblico. Pense sobre isso. Como nós vivemos dias, vamos constatar isso, como nós vivemos dias onde, em nome de Deus, acontece uma divulgação enorme de coisas, mas com interesses. Quando é para denunciar o pecado, quando é para chamar as pessoas ao arrependimento, a pregação do Evangelho, na palavra de Deus nos nossos dias, ela está reduzida a círculos pequenos, onde pouquíssimas pessoas estão envolvidas. Agora, quando é para coisas extraordinárias, que pompam, que vêm em nome de Deus para a prosperidade das pessoas, para a felicidade, para, coisas maravilhosas, miraculosas, aí a coisa é um pouco interessante de se ver. Mas eu acho muito interessante que, como a palavra de Deus, se você pegar, por exemplo, em nossos dias e buscar palavras bíblicas, pregações bíblicas, palestras bíblicas autênticas do Evangelho, você vai ter pouquíssimos seguidores. Você vai ter pouquíssimos pregadores também em torno dessa palavra. Até algo interessante que, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês. Spurgeon escreve a respeito disso, eu não vou ler na íntegra, apenas um resuminho breve por cima, referindo-se a Romanos e a Gálatas, como é maravilhoso nós sermos levados à cruz de Cristo, a palavra de Cristo, que nos convence, que nos constrange, que nos tira de nós mesmos e nos dá um olhar para aquilo que Cristo fez por nós, para que a gente se arrependa, para que a gente conheça um Senhor que nos amou e que não pode ter medo de se falar sobre isso. Não pode ter nenhuma barreira que impeça as pessoas de encontrarem a liberdade dos seus pecados. A única forma de nós encontrarmos liberdade dos pecados é se eles são denunciados, se eles são colocados à luz, se eles são vistos. Quem vai ver eles? Deus e eu mesmo. Mas alguém tem que falar para mim. Alguém tem que falar para ti. Alguém tem que falar para as pessoas. E isso não estava mais acontecendo. E por isso acontece aqui um grande declínio do povo de Israel também por razões a essa questão. E aí o segundo aspecto que eu quero mencionar dentro de Miqueias é o princípio que Israel, e aí ele fala literalmente ao povo do norte, ao reino do norte, onde as estruturas sociais, políticas, elas entram em um colapso. Interessante perceber o seguinte, a partir de Miqueias capítulo 3, versículos basicamente 5 a 12, onde nós vamos notar aqui o seguinte. O povo de Israel, ele vai ser conduzido lá de Jerusalém para a Babilônia,
né? Eles vão ser direcionados para lá como escravos. Judá vai ter essa consequência também, eles também vão ser levados cativos. E perceber algo que encontramos de novo nessa direção aqui, que Jerusalém vai se transformar num monte de pedras, versículo 12, Jerusalém vai ser transformado em ruínas. Esse aspecto é bastante importante nós falarmos sobre ele, comentarmos brevemente também, porque é o que acontece, vai acontecer por causa de tudo isso que eu mencionei, dessa corrupção, dessa falta de direção bíblica da palavra de Deus que eles deviam ter naquele momento, né? A partir dos seus líderes, a partir das pessoas que deveriam orientar e não orientam. O povo de Israel ele é levado cativo à Babilônia, com as imagens em desenho como vocês viram por pouco agora. O que acontece com a vida do ser humano quando ele não corresponde à palavra de Deus? Ele entra numa espécie de caos. Caos pessoal, caos familiar, caos social. As coisas que nós sofremos hoje, em grande medida, são consequência dos erros dos nossos pais. Não, quando digo pais, não literalmente a geração antes de nós, mas aqueles que estavam atrás de nós. Nós estamos no mesmo barco. Os futuros, né, as gerações futuras vão colher consequências da nossa falta de caminhar com Deus, dos nossos pecados. Então o povo de Israel ele sofre o exílio, ele sofre nas mãos da poderosa Babilônia por razão de seu desvio, de seu olhar para si mesmo, de seu olhar para não mais para Deus, e eles acabam sendo escravos daquele grande império da Babilônia lá em 500 e pouco antes de Cristo. Esses dois primeiros aspectos nos levam ao capítulo 4. Vocês estão vendo que eu estou passando bem por cima aqui, bem breve, porque agora aqui nós temos duas profecias ou duas revelações a partir de Deus que são bastante significativas, que Deus vai tratar através de Miqueias para o povo de Israel. A primeira delas, capítulo 4, versículo 1 a 5. Capítulo 4, 1 a 5. Nós vamos perceber aqui um anúncio de tempo de paz, um anúncio de tempo de esperança. De novo, ao mesmo tempo que Miqueias ele anuncia o cativeiro, ele anuncia a destruição de Jerusalém, do povo de Judá, ele anuncia uma palavra de esperança. Ela ainda não chegou para eles naquele momento, porque Miqueias é pré-exílico, ou seja, ele está falando antes que o exílio aconteça. Não aconteceu o exílio ainda não aconteceu a destruição de Jerusalém. Já tem muitas crises, muitos problemas já acontecendo, mas ainda não aconteceu. Isso me assemelha muito com o que a gente conhece e é o que nós pregamos também sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus, sobre os fins dos tempos. Nós cremos neles, esperamos nesses fins dos tempos, em Jesus Cristo, na sua volta, mas isso ainda não aconteceu. Ainda está para acontecer. Existe a palavra da esperança de que o Senhor virá nos buscar, virá nos resgatar. Isso é muito interessante porque Deus sempre levou as pessoas do seu povo, leva a nós também, a ter tempos de espera, a ter tempos onde nós temos que estar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos em Deus, em Cristo Jesus. Dessa maneira também o povo de Israel é convocado por Miqueias a olhar para um futuro que vai vir. Ok, eles vão ser levados para o cativeiro na Babilônia, vão perder suas terras, suas posses, vão se tornar escravos? Vão, mas eles vão ter um tempo de paz de novo, onde inclusive versículo 2 do capítulo 4, vai estar escrito assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, é do monte Sião que ele fala ao seu povo. Isso aqui é na linguagem de hoje. O povo de Israel, eles ouviram, vai ter esse tempo, vai ter esse momento
especial, onde eles vão poder olhar para Jerusalém e dizer: ah, é daqui que vem o Senhor, é daqui que vem o seu ensino, é daqui que vem a vida com Deus. Jerusalém tem um significado muito forte, isso eu não quero explorar agora, mas o povo de Israel está ansioso em voltar, em experimentar esse tempo de paz em Jerusalém, de ensino de Deus, de presença de Deus. Mas primeiro, passar pelo exílio. Eu estou, como cristão, espero que você também esteja assim, ansioso pela eternidade, pela Nova Jerusalém, como fala Apocalipse, pelo viver eterno com Deus. Eu estou muito ansioso, eu quero logo esse negócio, eu quero viver isso. Mas aí Deus permite que eu viva, que você vivamos em tempos como os de agora, na vida. E muitas vezes nós vamos experimentar tempos muito, muito difíceis. O profeta de Deus, Miqueias, ele não veio ao povo trazer uma palavra qualquer, ele veio trazer a palavra de Deus. Ele não veio bajular os ouvidos desse povo, como muitos faziam. Ele não veio falar o que as pessoas queriam ouvir e ganhar por isso. Ele veio dizer: gente, Deus ama vocês. Houve um desvio da palavra de Deus. Deus permitirá que isso aconteça. Mas lembre-se, o Senhor vai resgatar vocês. Ele vai trazer vocês de volta. Ele vai, em meio à dor, trazer libertação. Isso é muito importante, tá? Eu até quero ler um pequeno trecho de um momento que Werner Wiese, professor de teologia da FLT, da Faculdade Luterana de Teologia, escreve sobre esse texto. Ele diz o seguinte: nós não devemos nos limitar ao registro de acontecimentos históricos passados de Deus com seu povo, sejam eles quais forem. Falando a partir do Novo Testamento, da dispersão, das angústias, das dores de parto, tornaram-se símbolos de sofrimento do povo de Deus, compostos por judeus, gentios, cristãos em Jesus. O povo de Jesus Cristo, ou seja, a igreja cristã, vive dispersa. Por vezes, são apenas poucas pessoas que se reúnem em alguns lugares distantes e solitários. Na maioria das vezes, o povo de Jesus é desprezado e não impacta cidades ou regiões. O comum e normal é o sofrimento por causa do Evangelho, e não o reconhecimento e o aplauso público por coisas exitosas. O caminho do povo de Deus é o caminho da cruz na terra, e não a da glória. E não é por acaso que quase sempre a igreja, quando ela quis ser importante ou relevante publicamente, ela fez pactos que peregrinaram, trair sua identidade como povo de Deus e, por fim, levou-os a negar a exclusividade em Jesus Cristo e tornou-se parecida com um clube de entretenimento. Werner Wiese escreve isso no Caminho e Testemunho, e interessante perceber que muitas vezes é assim, quando a igreja perde o seu central, quando ela não fala mais da palavra de Deus, não anuncia mais a respeito daquilo que Deus quer para o ser humano, a salvação, o perdão, a misericórdia, a transformação de vida, trazer elas para os braços de Deus, quando ela se torna um movimento que muda muita coisa no mundo, mas não é mais relevante, quando é um clube onde muita gente de repente quer participar, ela acaba fazendo pactos, ela acaba entrando em direções que levam eles para longe de Deus ao invés de perto de Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Eles fizeram, Israel e Judá, eles fizeram pactos com os assírios, eles entraram, eles queriam continuar sendo relevantes, mesmo não levando a sério a palavra de Deus, e não teve jeito, foram para o exílio. Mas aí entra a palavra profética de Miqueias, onde eles recebem essa direção, eles vão ser também reanimados, que eles vão voltar ao exílio. E o quarto ponto, para encerrar essa reflexão hoje sobre esses dois capítulos, é do versículo 6 ao versículo 13 do capítulo 4, e eu ainda vou incluir o versículo 1 do capítulo 5, porque está junto. Nós vamos perceber que o profeta anuncia que o povo de Israel vai voltar, ele vai retornar da Babilônia. Aqui dentro é muito interessante, porque aqui é anunciado que o alto monte, os montes, né, de Jerusalém, eles vão se tornar visíveis, eles vão se tornar vencedores, eles vão
mostrar a verdade, revelar a verdade novamente. Lembrando que os babilônicos vão transformar isso numa pilha de ruínas. E lembrando também que os montes sempre são considerados, principalmente nos povos antigos, embora que hoje também ainda nas religiões, os montes são considerados o lugar dos santos, do sagrado, de Deus ou dos deuses. É interessante que agora esse trecho final do capítulo 4 vai dizer que o monte, que é Jerusalém, que é onde fica o templo, vai se tornar maior do que todas as coisas. Ele vai revelar o poder de Deus, a glória de Deus. Isso é bem interessante. Como é que o profeta Miqueias vai falar isso diante do que está acontecendo? Destruíram. Está sendo destruído, vai ser destruído aquele monte. Que significado ele vai ter? O significado é de que ele vai se sobrepor a tudo isso. A gente vai poder ver na palavra de Deus, na Bíblia, o momento também da volta do povo de Israel do exílio, da reconstrução do povo, a partir do povo, do templo, dos muros em Jerusalém. Então tem esse aspecto bacana que acontece. Então, nós vemos aqui, de forma bem interessante, que Deus vai sobressair nessa história. Deus vai sobressair com os seus interesses, né? Então, é interessante essa reflexão a partir do cativeiro babilônico, mas antes disso acontecer, dá para perceber o seguinte aqui. Sempre de novo, quando as pessoas se voltam a Deus, que é o que vai acontecer, Deus oferece para elas estar perto dele, ter conhecimento claro de quem ele é, e de poderem engrandecer e exaltar esse Deus e ele ser visível no mundo, que é o que vai acontecer. Deus se mostra poderoso depois de 70 anos de cativeiro, onde o povo volta para Jerusalém e eles vão reconstruir. Né? Nesse momento vai ser o povo persa que vai estar dominando, eles voltam para Jerusalém e de repente reconstrói-se Jerusalém, reconstrói-se o templo, reconstrói-se a cidade e os muros. É possível reconstruir a vida com Deus. Deus oferece essa chance. Mas geralmente essa chance, ela acontece sempre depois da queda, sempre depois do pecado, também em nossos dias. O templo em Israel, ele foi profanado, ele foi destruído, ele foi literalmente levado às ruínas por causa do pecado. Mas Deus vai reconstruí-lo. Deus vai transformar ele de novo em um lugar que anuncia a palavra de Deus em vida e em verdade. Em Jesus Cristo, com isso eu finalizo. Eu, você, qualquer ser humano, tem a oportunidade de reconstruir sua história, não sozinho, mas Cristo reconstruir sua história. Depois da derrota, poder se levantar de novo e erguer a cabeça e recomeçar a vida com esperança. O desejável de Deus é que a gente não caia na ruína, que nenhum ser humano cai na ruína, mas nós caímos. As pessoas caem, pessoas estão na ruína, mas a chance, a oportunidade de voltarem a Deus, de se reerguerem, de clamarem por Deus, de clamarem pela palavra de Deus para entenderem ela, clamarem por Cristo, de se arrependerem, ela está aí para nós ainda. É nessa direção que dá para refletir Miqueias também, de uma forma muito legal. O povo de Israel voltou do exílio, isso é muito importante, isso mostra o poder de Deus, isso revela quem é Deus, mas o povo de Israel também com isso nos ajuda a refletir no contexto do Novo Testamento, e sem ele a gente não pode entender o Antigo Testamento, a partir de Jesus Cristo, que é possível nós reconstruirmos nossa vida em Deus, em Cristo Jesus, com sua palavra. Não importa a ruína que o ser humano, que nós tenhamos nos metido por causa do pecado. Isso é fascinante. Não existe outro Deus que faria isso por nós, faria isso em nós. Não existe nenhum outro texto sagrado, bíblico, né, ou de Deus, que poderia nos dar uma orientação como essa, fascinante, uma direção onde nós somos conduzidos aos braços dele, ao amor dele.
Eu quero deixar essa reflexão nesses textos do capítulo 3 e 4 de Miqueias para vocês. É bem breve por cima, eu não aprofundei teologicamente, muito menos historicamente os textos, mas eu espero que possa ter te ajudado a pensar um pouquinho. Leia com atenção, se quiser, de novo o texto, reflita sobre ele. De repente, se você tem uma Bíblia de estudo, dê uma olhada ali, que de repente tem textos que você pode puxar nos Salmos, em Jeremias, lá também nos livros de Reis, onde você pode entender melhor alguns princípios. É sempre importante estudar a Bíblia e entender ela dentro do seu contexto. Poder aplicá-la para nós hoje também. Nós podemos aplicar ela. Nós podemos viver como Deus quer que a gente viva. No seu braço, na sua mão, com a sua palavra no coração, sendo guiados por Ele. Nós não podemos, por nós mesmos, vencer nesta vida, vencer os pecados, mas nós podemos clamar a Cristo e dizer: Cristo, Senhor Jesus, afasta-me desse pecado, afasta-me dessa vida, afasta-me dessa ruína, tira-me desta destruição, reconstrói minha vida, faz em mim morada, faz de mim um novo homem, um novo ser, uma nova pessoa. Faz em mim, Senhor, a tua obra. É isto que Deus fez com o povo de Israel. Eles experimentaram o agir de Deus. Você e eu podemos também experimentar. Experimente. Abrace-se, agarre-se, fique com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e Ele vai te sustentar, e Ele vai te dar uma vida nova, uma vida sempre de novo renovada nele, porque é só nele que nós podemos ter esperança em qualquer tempo. Desejo a vocês as bênçãos de Deus e até o próximo estudo, quinta-feira que vem, Miqueias capítulo 5. Te convido a ler já antecipadamente e refletir sobre ele. Até lá.